Olá pessoal, eu vou responder aqui a pergunta do Dr. Renan, que só pelo nível da pergunta nota-se que é um colega com extremamente diferencial em relação à profissão. Provavelmente é um baita cirurgião vascular, eu andei aqui dando uma olhada no Instagram dele, vi coisas riquíssimas e me agrada muito ter um colega assim, né, principalmente que goste muito de tratamento de feridas. Muitas vezes os nossos colegas vasculares ficam muito restritos à questão da cirurgia em si e não detêm muito conhecimento sobre o tratamento tópico da lesão. Dr. Renan, parabéns. Vamos lá. O senhor pede para que eu fale sobre a importância do tratamento das doenças de base nas úlceras vasculogênicas. Então aqui eu vou separar aí as duas principais causas, né, das úlceras vasculogênicas, as úlceras venosas e as úlceras arteriais, e obviamente vamos falar também que esses pacientes, além de ter a doença vascular, eles geralmente são acometidos também por problemas de doenças de base, como diabetes e hipertensão. Falando um pouquinho da úlcera vasculogênica de origem venosa, é muito importante saber que essas feridas elas são provocadas por uma doença que o paciente tem, chamada insuficiência venosa crônica. Essa insuficiência venosa crônica leva esse paciente a uma condição crônica de uma incompetência das veias dos membros inferiores, fazendo com que ele tenha um retorno do sangue prejudicado, existe uma distensão dessas veias, que geralmente vão provocar os principais sintomas nesse paciente, que é o edema, pelo extravasamento de líquido ao longo do dia. Vale lembrar aí que esse edema ele tem esse diferencial, geralmente o paciente ele pela manhã não apresenta edema, esse edema vai ocorrendo ao longo do dia. Isso é muito importante porque ele pode ter uma doença também, por exemplo, como insuficiência cardíaca, que se o edema já está presente pela manhã, vai fazer com que a gente contraindique a terapia compressiva, que é o principal mecanismo de tratamento das úlceras venosas, tá? Muita atenção nessa questão de avaliação do edema. Outro sintoma muito frequente é a presença da dermatite ocre, provocada pelo extravasamento do sangue, e a perna começa a assumir uma coloração mais escura ao longo do tempo, e a presença das veias dilatadas, né? As veias varicosas ou as veias mais fininhas, as teleangiectasias. Bem, é muito importante manejar a úlcera venosa abordando a insuficiência venosa crônica. Essa ferida ela não vai cicatrizar se você não promover melhora do retorno venoso. E nós fazemos isso através das terapias compressivas elásticas ou as terapias compressivas inelásticas. Obviamente associando ao tratamento correto do leito da lesão. Isso é muito importante. Do ponto de vista de abordar a insuficiência venosa crônica, é muito importante a gente saber também que após a ferida cicatrizada, esse paciente permanece com problema, fazendo com que a gente tenha que continuar manejando a insuficiência venosa crônica através das terapias compressivas, agora já com meias elásticas, para evitar que ele tenha recidiva dessas feridas. Se o paciente for um paciente candidato, aí eu deixo até para o colega depois fazer um vídeo, se quiser a gente posta aqui, quais são os critérios de eleição, né, para a cirurgia, para a correção do problema venoso. Excelente, encaminha esse paciente para o vascular para corrigir esse problema através das técnicas cirúrgicas, né, convencionais ou até mesmo através da técnica cirúrgica hoje muito utilizada com espuma para oclusão ali da veia safena. Então, isso é muito importante, abordar a úlcera venosa abordando a doença que está por trás dela, a insuficiência venosa crônica. Vamos falar agora da doença arterial, tá? Muito, muito importante, isso aqui é muito comum no meu consultório, os pacientes chegarem para nós com úlceras arteriais sem o manejo adequado, não somente da ferida, mas das condições clínicas do doente. Quando você tiver um paciente com problema arterial, cuja ferida já está ali manifesta no membro inferior, você precisa ampliar um pouquinho, né, o seu olhar clínico e saber que esse paciente é um paciente em potencial para eventos cardiovasculares. Ou seja, se ele já tem uma manifestação de uma doença aterosclerótica ali na perna, vale muito a pena você abordar clinicamente esse paciente como um risco cardiovascular alto para evitar que ele tenha desfechos desfavoráveis como infartos ou AVCs. Parece meio estranho, mas muitas vezes o paciente chega aqui para nós para tratar uma úlcera arterial e sai daqui com prevenção para infarto e AVC. Lembrando que se não houver um bom manejo, esse desfecho pode acontecer. E na maioria das vezes a gente tem que adotar aí 3 medicamentos principais, que é um vasodilatador, o antiagregante plaquetário e não esquecer de uma estatina, sendo que quando o paciente já está nessa situação, nós precisamos perseguir aí uma meta de colesterol LDL abaixo de 50, algumas literaturas falando abaixo de 70. Então, dificilmente ele vai conseguir atingir isso sem que
ele tome uma estatina. E obviamente é necessário você calcular o índice de pressão tornozelo-braço do paciente para saber se aquela ferida ela tem potencial de cicatrização. Feridas que têm o índice de pressão tornozelo-braço, que é a divisão da pressão sistólica do tornozelo pela pressão sistólica do braço, abaixo de 0,5, não tem capacidade de cicatrizar e precisam ser imediatamente encaminhados para o colega vascular, como nosso competente e amigo Renan, para que ele faça uma cirurgia ali, ou uma angioplastia com colocação de stent, para irrigar aquela região da ferida, certo? Lembrando que nós podemos ter pacientes também com úlceras mistas, as úlceras venosas e arteriais. E aí é para nós uma grande dificuldade, porque você precisa manejar a doença arterial e a doença venosa, e nem sempre você vai poder fazer compressão. Porque se você comprime a perna desse paciente, você pode acabar provocando aí uma piora do problema arterial. Embora hoje nós tenhamos aí compressões mais leves, algumas faixas elásticas com compressão até 20 centímetros, que permitem a gente usar nas úlceras mistas, que estão ali entre o índice de pressão tornozelo-braço, entre 0,6 e 0,7. Isso a gente pode fazer com segurança com uma pressão menor para manejar a doença venosa. Bem, então a gente falou aí das doenças venosas, arteriais e as doenças mistas, e é muito importante também nós manejarmos as doenças que levam esses pacientes a terem dificuldades de cicatrizar. Principalmente aí nas doenças arteriais vocês vão encontrar muito a presença do diabetes, que é um fator de risco para desenvolver a doença arterial. Então o manejo do diabetes com as medicações adequadas, com dieta adequada, para fazer com que ele mantenha níveis glicêmicos desejáveis. Nós sabemos que acima de 200 mg por decilitro de glicose, a ferida praticamente estaciona e aumenta o risco da infecção no paciente. Então precisa ser muito bem manejado, tá? Falando aí também da hipertensão arterial, ela pode contribuir para um agravamento da ferida, fazer as úlceras hipertensivas, também tem que ser muito bem manejada. Não se esqueçam também do manejo nutricional desses pacientes. Esses pacientes precisam ser submetidos a terapias nutricionais adequadas. Hoje nós temos suplementos nutricionais adequados, como o Cubitan, o Proline, que fornecem os elementos necessários para a cicatrização. Isso faz muita diferença, porque a ferida ela acaba consumindo muita energia. Dependendo da extensão da ferida, seu paciente pode ter mesmo até atrofia muscular ou perda muscular pela energia que ele está perdendo ali para a ferida. Eu espero que o colega tenha gostado da resposta. Se quiser contribuir um pouco mais, eu estou gravando um vídeo aqui super rápido, às vezes esqueci alguma coisa, mas essa é a resposta e eu agradeço aí pela contribuição.